Nós vamos falar um pouco sobre o que há por detrás dos medos, né? Todo medo nos sinaliza alguma coisa, né? Seja um sentimento de incapacidade que nós temos, se nos sentimos incapazes, se você se sente incapaz de dar algum passo na sua vida, de fazer o curso que você sonha, porque você acha que vai ser muito difícil passar nesse curso, você acha que vai ser muito difícil você dar conta daquele curso e o depois, né, após, né, a formação, você acha que vai ser difícil você entrar naquela área para seguir o seu caminho, né? Então, por detrás de todo medo sempre tem algum motivo, alguma justificativa. Normalmente nós não damos atenção para isso. E é importantíssimo, é imprescindível que a gente passe a olhar esses sintomas, esses sentimentos, essas emoções que a gente tem, para a gente poder observar e sempre questionar o que há por detrás de você, né? Então, você tem, Ana, eu tenho muita vontade de dar palestras, né? E aí eu quero dar palestras, só que eu tenho medo de falar em público, né? Então, questione essa sensação, esse sentimento de medo, do que é que você mais tem medo? É do julgamento, né? É de você falhar, de você não conseguir passar a mensagem que você queria passar naquela palestra, né? É de você falhar, é de dar um branco na mente, né? E você não conseguir falar o que você queria e não conseguir, o medo de isso acontecer e você não conseguir reconectar as ideias para poder dar continuidade à palestra que você está dando, né? Então há inúmeros motivos, né, pelos quais você pode estar sentindo esse medo. Vai depender de você, porque só você sabe a verdade, a profundidade desse medo, a intensidade, o que é que pode estar por detrás de tudo isso, né? Então, de repente, na infância, você foi apresentar um trabalhinho na escola e os seus coleguinhas de escola riram de você. De repente, numa empresa que você trabalha, você foi fazer alguma apresentação e as pessoas não gostaram. Então, você passou a ter medo, você internalizou aquilo, né, como algo que para você, né, foi algo que lhe mostrou incapaz para você, né? E o que é que eu quero dizer isso? A forma como você enxergou aquilo. Você, ao invés de partir, de pegar aquele pequeno tempo, né, aquela cena, aquele momento, e dizer, não, eu falhei aqui, mas eu terei outras oportunidades de poder fazer diferente, de melhorar, de estudar um pouquinho mais. Se eu gaguejei, vou treinar para que eu melhore, porque se eu gaguejei na primeira, na segunda, muito provavelmente eu vou gaguejar, mas eu vou começar a gaguejar cada vez menos. Se eu esqueci, peraí, por que que eu devo ter esquecido? Eu estudei pouco, né? Eu me confiei demais no simplesmente que eu sabia, ou simplesmente eu tinha sabedoria de toda aquela teoria, mas eu tinha medo de falar e achar que eu não, na verdade, não sabia nada, né? Então, há muitas questões a serem vistas, a serem avaliadas, para que daí sim a gente possa ter alguma conclusão, chegar a alguma conclusão. Então, qual o motivo que lhe impede de dar palestras, né? Qual o motivo que lhe impede de fazer aquele curso que você sonha? Né? Qual o motivo que lhe impede de, sei lá, Ana, eu não tenho nenhum desses sonhos assim, mas eu tenho um sonho de ter minha casa. Eu tenho um sonho de ter minha casa, de ter meu carro, né? Mas eu não me sinto capaz de alcançar. Por que é que você não se sente capaz de alcançar? Né? Se questione. E se você não conseguir achar em seu entorno, né, algo que venha justificar, procure mais lá no profundo, mais no passado mais remoto, até a sua infância. Se de repente você escutou de alguém, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão mais velho, enfim, ou mesmo de um coleguinha mesmo, né, de escola. Se você escutou que você não vai ser nada na vida, você não vai ter nada na vida. Ai, fulano, você quer o quê? Criança, você quer ser, não sei, tal profissão. Mas essa profissão não vai levar você a lugar nenhum. Eu quero escrever, meu sonho é ser escritora, mãe. Não, mas a escritora você não vai levar você a lugar nenhum, você não vai conseguir ser nada, você não vai conseguir crescer na vida, porque ser escritora não vai te levar a lugar nenhum. Então, há inúmeras questões que devem ser avaliadas para que você possa compreender as motivações desse medo. A importância de você identificar o medo é justamente para você trazer ele para a consciência, porque normalmente a causa, né, do medo, na maioria das vezes, ela tá lá no inconsciente. Você trouxe, como eu estava falando aí no outro exemplo anterior, ao invés de pegar aquele momento, não, eu falhei aqui,
Naquele momento você sentiu tanto medo, você se sentiu tanto acuadinha, né? Como a gente fala aqui, como a gente se expressa, por aquela falha, por aquelas pessoas que riram, que você trouxe aquele momento como se fosse um geral. Ou seja, a partir daquele momento você se definiu como uma pessoa incapaz de realmente ser alguém na vida. Então você trouxe aquilo como se fosse um todo. E aí você passou a ter medo de dar passos e porque você se achava incapaz e aquilo foi sendo alimentado por você mesmo que inconscientemente durante o tempo e você não se deu conta até que do nada, né, para você pode ser do nada, mas estava aí há muito tempo aí sinalizando para você de alguma forma o seu interior, aquele seu inconsciente, aquela sua parte que sofreu naquele momento, aquele trauma quando lhe disseram aquilo, vem à tona para lhe alertar, lhe dizer, olha, eu estou aqui, eu quero sair daqui, desse espaço escuro, desse espaço sombrio, quero ver a luz, eu quero me reconhecer, eu quero ser, eu quero me expor como o ser capaz que eu sou. Né? Então esse ser que está dentro de você, ele é capaz. E aí você precisa desconstruir tudo isso. Para desconstruir tudo isso, como eu falei aí, a questão da importância de você identificar a causa daquele medo. Então eu consegui identificar, realmente foi na infância, eu escutei isso de meu pai, escutei de minha mãe, que dizia que ser escritor, ser escritora não ia me levar a lugar algum, que eu não ia crescer na vida. Então eu passei a acreditar no que eles haviam falado. Eu trouxe aquilo como um todo, não enxerguei ali como um pedacinho, como um momento, como alguma coisa que alguém falou, né? Eu não levei em consideração isso, eu era criança, eu não tinha um discernimento para entender dessa forma, e aí eu trouxe para mim como se fosse o todo, e isso até hoje impede a minha vida, impede que eu dê passos na minha vida. Então, identificado a verdadeira causa desse medo, aí a gente vai trabalhar essa causa, vai trabalhar a desconstrução. E não é somente a partir de afirmações positivas, como a gente normalmente fala, mas é importante que você afirme positivamente para você que você é capaz, né? E aí aquela personalidade, aquele serzinho, aquela parte de você que teve aquele medo, que escutou aquilo, que levou como trauma, que se sentiu incapaz na vida, ali é um ser, é como se você tivesse criado aquele ser, é uma criação sua, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque você vai trazer aquele ser para a consciência. Você identificou, ou seja, você enxergou que aquele ser existia, ou seja, aquele ser está sofrendo, a sua criança ferida, está sofrendo ali pelo que ela escutou e pelo que ela passou a acreditar, trouxe para ela como realidade, passou a acreditar que realmente era incapaz. E hoje, na sua fase adulta, aquela criança ferida que está dentro de você continua aí reclamando para você que você se desbrave. Ela quer desbravar o mundo junto com você, né? Então você vai trazer aquele serzinho, aquela criança ferida que é sua, que está dentro de você, foi criação sua, mesmo que inconscientemente, né? Mas você vai trazer ela para o acolhimento, é você quem vai acolher. Nós aqui, né, eu como terapeuta holística, né, como vocês sabem, eu faço psicoterapia transpessoal pós-graduação, não sou formada ainda, mas por estar nessa fase, né, nessa pós-graduação, eu estou trabalhando também como consultoria. Então eu vou falar aqui por enquanto como consultora terapêutica, né, consultora terapeuta e como terapeuta holística, certo? Então, você vai trazer, né, e aí, como eu falei aqui, eu estou aqui para poder lhe auxiliar, lhe conduzir nesses passos. Você vai trazer aquele serzinho, aquela sua criança ferida, para o acolhimento, para que possa haver uma conversa e possa haver uma união, para que aquela criança compreenda que realmente ela é capaz. Então, você vai trazer para a sua consciência que quando você escutou aquilo, naquele momento da sua vida, foi apenas um ponto da sua vida que alguém falou aquilo, mas que não significa que é o todo, não é o todo. Né? Quantos anos já se passaram de lá até hoje na sua vida adulta? E eu falo também para adolescentes, né? Claro, não é só para adultos, não. Tem adolescentes que sofrem também muito com isso. E é importante já começar esse processo de desconstrução de agora, para que na fase adulta não sofra tanto, né? Para que vá cada vez mais desconstruindo e construindo os passos para o seu futuro cada vez melhor, né? Então vai trazer aquele serzinho para o acolhimento, para todo esse procedimento. Você vai olhar para ele porque ele é você, aquela criança ferida, é você que está lá na infância, naquele momento aprisionado. Então você vai trazer, né? A gente vai estar aqui, eu estou aqui para poder lhe auxiliar, como eu falei.
seja em meditação, visualização, né? São processos contínuos, não é da noite para o dia, não é em um mês, não é em 2 meses, vai depender muito de como ele esteja aí dentro de você cristalizado, né? A intensidade com que foi guardado aquilo por você mesmo, que inconscientemente. Então, a partir daí vai haver todo esse processo de união, de modificação, de evolução, de crescimento, vai vir todo aquele processo de amadurecimento. A partir daí você vai começar a crescer, justamente para que seja desconstruído, e a partir de toda essa desconstrução, né, vai ocorrendo, e com toda essa desconstrução você vai se libertando. Você vai sentir que com o tempo, à medida que você for desconstruindo e for se libertando daquele momento, né, das dores, dos efeitos que isso trouxe para você, né, até hoje a sua vida adulta. Então, à medida que você vai desconstruindo, você vai se conhecendo aquela criança ferida, acolhendo que é você, então você está se conhecendo. E aí você vai se desvinculando daquela energia, aquele peso, daquela sensação de incapacidade, daquele sentimento negativo, ele vai se desvinculando, ele vai se esvaindo e você vai se sentindo cada vez mais leve, né? Mas como eu sempre falo aqui nas postagens, nos vídeos, enfim, tudo vai depender de você e depende também muito da intensidade, como está cristalizado em você, como eu falei, como foi a situação, enfim, né? Então, é em 1 ano? Não sei. É em 2? Não sei, né? Deus é quem sabe. Mas o que eu sei é que é um processo longo, sim, esse processo de autoconhecimento, esse processo de desconstruções, para poder chegar ao equilíbrio, à libertação, à cura. Então, eu sei que tudo isso acontece, né? E eu sei que é um processo longo, que é um tempo longo, sim, é uma caminhada, né? Porque foi construído lá naquele momento de uma forma, digamos assim, entre aspas, fácil, né? Mas foi alimentado por longos anos até a sua fase adulta. Então imagine o quanto que tá ali cristalizado, né? Imagine o quanto que tá denso ali essa situação, ali não, aí dentro de você, né? Então para você desconstruir toda essa densidade, leva um tempo. Então é isso que eu sei, leva um tempo. E a psicoterapia tá aqui para poder ajudar você. Ah, Ana, eu não sou muito com a psicoterapia, vou procurar um psicólogo. Ótimo, o importante é você buscar ajuda para que você tenha essa orientação. Mas sempre lembrar que os passos principais, que a principal decisão, que o principal esforço é o seu. Porque se você não estiver determinado ou determinada a seguir esse caminho, não haverá terapeuta que vai lhe tirar esse fardo, porque eu não posso, nenhum terapeuta pode tirar esse fardo de você, porque o fardo é seu. A gente está aqui para poder lhe auxiliar, para que você possa se desconstruir, porque se eu chegar e tirar esse fardo dos seus ombros, você não vai saber como isso aconteceu, você só vai saber que eu tirei o seu fardo dos seus ombros, né? Você não vai saber como fazer. Então, no próximo passo que você passar por alguma dificuldade ou vier alguma situação semelhante que desencadear essa lembrança em você, como é que você vai saber, né? Poxa, não, mas não fui eu que tirei meu próprio fardo, foi a minha terapeuta. Então, e agora o fardo voltou. Por quê? Porque eu não trabalhei a libertação desse meu fardo. Eu esperei que as pessoas fizessem por mim, né? E não espere. Isso que eu tô falando é só uma questão, só uma historinha, né? Só para representar, como uma representação. Mas a gente sabe, né, que realmente ninguém vai tirar o seu fardo dos seus ombros, além de você. É você quem tira. E o externo, o seu entorno, pode sim, vai te auxiliar, né? As pessoas certas vão te auxiliar para que isso aconteça e que você venha a ter dias cada vez mais melhores, dias de leveza, certo? Cheiro para vocês, uma ótima tarde de quarta-feira, que você seja imensamente abençoado. Compartilhe esse vídeo porque muita gente está precisando ouvir temas como esse, ouvir conversações como essas, um bate-papo como essas, para poder ter um pouco de acalento e compreender que todos nós somos capazes, que Deus nos criou capazes, vencedores, não perdedores. Então tem muita gente que precisa ser lembrado, precisa escutar isso para despertar dentro de si essa essência. Foi essa essência que Deus nos criou. Então compartilha aí esse vídeo, curte aí também, dá uma curtida aí nesse vídeo aí embaixo, né? Aproveite e se inscreva aí no meu canal para que você possa ser notificado de quando chegar novos vídeos. Eu vou estar sempre falando sobre essas questões, tem outros vídeos sobre aromaterapia, sobre o reiki, que também auxilia bastante nesse processo,
né? Porque auxilia na questão do processo emocional, processo mental, né? Também, então tudo isso é ajudado pelas terapias integrativas, né? E complementares, como eu falei aí, o reiki, a aromaterapia com que eu trabalho, certo? E é isso, né? Então dá uma curtida, se inscreve aí, tem aí o nome inscrever-se, né? Em letras garrafais, aí todas maiúsculas e vermelho. Coloque lá inscrever para que o sininho lhe alerte quando tiver um novo vídeo meu, certo? Cheiro!